Antes de começar, eu queria te pedir um favor, você que é inscrito no nosso canal, que se você estiver sendo avisado pelo YouTube sempre que a gente posta um vídeo, coloca isso no comentário, escreve no comentário, estou sendo avisado. Por que isso? Porque eu acho que o YouTube não está avisando as pessoas que são inscritas no canal. Parece que não estão avisando. Ou se você se inscreveu e não clicou no sininho, tem que clicar naquele sininho para você ser avisado. Então, se você foi avisado quando eu postei esse vídeo, coloca lá nos comentários para mim, eu fui avisado, só para mim saber se as pessoas estão sendo avisadas ou não. O propósito do nosso canal não é falar bem nem mal de religião nenhuma, mas sim falar a verdade. O objetivo nosso é abrir o entendimento das pessoas para as coisas que acontecem no mundo espiritual e que afetam a vida de todos os seres humanos. Não tem nada a ver com religião. Quer você queira acreditar, quer não, você é composto de corpo, alma e espírito, todos nós somos. E do mesmo modo como se faltar o oxigênio, se faltar a respiração, o nosso corpo morre, assim também, sem o entendimento da palavra de Deus, nós estamos mortos espiritualmente, estamos separados de Deus. Ainda que frequentemos as religiões, se não tivermos uma comunhão verdadeira com o Pai, as hostes espirituais da maldade conseguem tocar em nós, conseguem atrapalhar os nossos planos, roubam a nossa felicidade, enfim, nos aprisionam de tal modo que a vida neste mundo perde o sentido para nós. Então este é o objetivo do nosso canal, levar as pessoas ao entendimento da palavra de Deus. Quando uma pessoa não vive em sintonia com Deus, isso acontece até mesmo com aqueles que frequentam as religiões. Muitos não conseguem ter aquele entendimento da palavra. E quando não se tem esse entendimento, o inimigo vem, planta uma situação ruim, ou você ouve uma má notícia, ouve falar de algo que está acontecendo, ou até mesmo dentro da sua casa, com seus familiares, e você não sabe que atitude você toma. Você fica impotente sem saber o que fazer para resolver a situação. No livro de Neemias, nós temos um exemplo de como devemos proceder diante de um fato que nos deixa abalado ou quando nós recebemos uma notícia má. Esse homem, Neemias, ele agiu de uma forma sábia. Vamos ler o que diz em Neemias capítulo 1, porque é um ensinamento para nós. Está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, isso é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, estando eu em Suzã, capital do Império Persa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. E perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande tribulação, miséria e humilhação. E o muro de Jerusalém fendido. Tem tradução que fala derrubado. E as suas portas queimadas a fogo. Essa notícia deixou Neemias arrasado. Saber que Jerusalém estava destruída e que o seu povo estava vivendo em uma grande miséria, humilhação, afronta, foi como se arrancassem do seu peito o coração. E o que você pensa que ele fez? Ficou chorando? Ficou lamentando? Sim, você acertou, ele chorou, lamentou muitíssimo, mas teve a sabedoria de buscar a Deus para mudar aquela situação. Veja o que diz no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Quando nós ouvimos uma notícia que mexe com a gente, uma situação triste, trágica, que está acontecendo pelo mundo afora, que as pessoas estão morrendo, estão sendo abusadas, estão sendo espoliadas, privadas da sua liberdade, nós devemos entrar na presença de Deus e orar. Quando nós oramos por qualquer assunto, nós colocamos aquele problema nas mãos de Deus. Nós tiramos de sobre os nossos lombos aquele pesar e colocamos nas mãos do Senhor.
E qual é a melhor hora para fazer a nossa oração? É na hora que nós somos tocados no nosso espírito. No momento que um fato mexer com você, seja ele bom ou ruim, você sentiu que aquilo mexeu com você, ore. Às vezes você ouve ou vê alguma coisa que mexe com você. Eu costumo, às vezes, caminhando na rua mesmo, vejo uma situação, alguém com algum problema, eu oro, intercedo pelaquela pessoa. Uma oração simples, mas Deus ouve. Não precisa muita coisa. Você vê uma pessoa, coitada, passando por uma situação difícil, algo triste, eu digo, meu Deus, ajuda essa pessoa, dá a ela a direção, envia o teu socorro e Deus certamente abençoa, porque Ele é um Deus de misericórdia. Salmo 145, versículo 8 e 9 diz isso. Está escrito assim: o Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então aprenda isso. Diante de qualquer situação, ore. Não deixe de orar. A oração é a arma mais poderosa do mundo. Ela é capaz de derrubar muralhas, fazer o inferno arder em chamas. Não há nada que prevaleça, nem que se sustenha diante da poderosa mão de Deus. Ele disse em Isaías 43:13, eu sou Deus, desde a eternidade, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então não importa o que aconteça, ore. Como eu disse, pode ser uma oração simples, mas nós temos que orar com o Espírito. Tem que ser aquela oração do fundo da alma, trazendo à memória aquilo que Ele prometeu. Deus não tem como negar a si mesmo. Toda palavra que saiu da boca dele, conforme ele mesmo falou com o profeta Isaías, não voltará para ele vazia. Ele vela sobre as suas palavras para cumpri-las. O modo como Neemias orou tem muito para nos ensinar. Vamos ver, está escrito assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, e lamentei por alguns dias. E coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus, e disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos teus ouvidos e abertos teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos ao meu clamor e à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar e respeitar o teu nome. E faz com que este teu servo encontre graça e compaixão diante dos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nesta época, era eu então copeiro do rei. Então veja que Neemias orou de um modo bem diferente do que algumas pessoas têm orado. Aliás, tem pessoas que, se alguma coisa ruim acontece com elas, ou algo não sai como elas querem, elas logo blasfemam de Deus. Mas Neemias fez diferente. Ele lembrou-se de que Deus é misericordioso. E ele confessou diante do Senhor os pecados do seu povo.
e pediu clemência. Ele reconheceu que estavam passando por tudo aquilo porque haviam deixado de servir ao Senhor e não estavam guardando os seus estatutos nem os seus juízos. Haviam transgredido os mandamentos do Senhor e sobreveio-lhes aquilo que os profetas já lhes haviam dito que aconteceria se deixassem de obedecer ao Senhor. Foram para o cativeiro por conta disso. Neemias lembrou ao Senhor que aquele povo era o povo dele, que ele próprio havia resgatado com grande poder. E agora aquele povo estava sofrendo por o haverem deixado. Meu irmão, quando você reconhece os seus erros diante de Deus e lembra ele do sacrifício feito no Calvário a seu favor e pede perdão, ele restaura você de qualquer situação que você esteja vivendo. Só que a gente ora e às vezes parece que nada aconteceu. Parece que Deus não deu a mínima para a nossa oração, mas isso não é verdade. O diabo tenta fazer com que você desista, ele tenta desmentir, fazer você desacreditar, mas você tem de permanecer firme, sabendo que o Senhor ouviu a sua oração. Porque Deus ouve. E Neemias orou e aparentemente a coisa continuou como estava. O que ele fez então? Desistiu? Esqueceu da sua oração? Nada disso. Ele ficou firme na fé, na certeza de que o Senhor havia ouvido e que daria a providência. Quase 3 meses se passaram desde que ele orou e nada aconteceu. Mas no mês de Nissan, tem uma tradução que diz Abib, isso é entre março e abril, na hora que Neemias foi servir ao rei, o rei percebeu a tristeza do seu rosto. Naquela hora, quase 3 meses depois, veio a resposta da sua oração. Deus estava abrindo diante de Neemias a porta, ou seja, pondo diante dele a oportunidade que ele precisava para resolver a situação do seu povo. Está escrito no capítulo 2, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Isso só pode ser tristeza da alma. E então, neste momento, tive muito medo, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? E então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante orei ao Deus dos céus. Então veja bem, quando soube da má notícia, Neemias orou. Quando ele ficou sabendo que os que haviam escapado do cativeiro, que estavam vivendo na província, estavam em grande amargura, em grande miséria, em sofrimento, humilhação, e que as portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo e que o muro estava derrubado, aquela notícia mexeu com ele. Para ele estava tudo bem, ele estava vivendo bem no palácio. Ele era o copeiro do rei e tinha toda a mordomia. Mas aquilo doeu dentro dele, o coração dele doeu pelo povo dele. E o que ele fez? Ele orou. Aparentemente, nada aconteceu naqueles dias. Se passaram quase 3 meses e nada. Mas ele não desistiu, ele ficou esperando a resposta de Deus. Porque ele tinha orado e sabia que Deus havia ouvido e que ia responder. Então ele ficou esperando. Tem gente que faz uma oração hoje e amanhã já se esqueceu do que pediu a Deus. Por isso ela não recebe nada. Tem pessoa que está sempre pedindo, mas não prepara o coração para receber. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi uma vez, quando eu ainda era garoto. Dizia que uma dona, eu vou chamar aqui de Dona Maria, tá? Dizia que a Dona Maria, vamos supor, a Dona Maria era uma pessoa muito religiosa e ela rezava todo dia. Ensinaram para ela que bastava ela pedir que Deus dava. Então a Dona Maria começou a pedir. Ela pediu um fogão novo. No dia seguinte a Dona Maria pediu uma geladeira nova. No outro dia ela pediu um sofá novo. E assim foram os dias da Dona Maria.
Todo dia ela pedia alguma coisa e acabou morrendo no barraco velho, caindo aos pedaços, com seu fogão velho, com a sua geladeira velha, com seu sofá rasgado, e foi para o céu. Chegando lá, um anjo recebeu ela e colocou ela num salão muito amplo e mandou que ela ficasse esperando ali até que alguém viria para levar ela para o seu lugar de descanso. E naquele salão tinha muitas caixas encostadas num canto, coberta com pano branco, então ela começou a observar. Enquanto ela esperava, ela foi observando. Foi até uma caixa e viu que ali estava uma etiqueta com o nome dela. Ela levantou o pano e viu que era o fogão, igualzinho o que ela tinha pedido um dia em oração. Ela ficou meio cismada, foi até outra caixa, olhou ali e viu que tinha outra etiqueta ali com o nome dela. Olhou e viu que era uma geladeira que ela tanto queria. Então ela correu para o outro lado, levantou o pano e viu o sofá que ela queria, com o nome dela ali. Nisso entrou o anjo e disse: vem comigo, eu vou te levar para os seus aposentos. E eles saíram andando pelo caminho, entraram numa rua bonita, iluminada, enfeitada, e ela viu a placa da rua com o nome dela. Era o nome dela que estava ali. No fim da rua tinha uma mansão, o anjo apontou para ela dizendo: ó, é lá, ali agora vai ser a sua casa. Então a Dona Maria não aguentou, ela falou com o anjo: quer dizer que é assim? Tudo que a gente pede, a gente só vai receber depois que morre? Aí o anjo falou para ela: não, claro que não. A sua morada aqui já está preparada desde muito tempo. Aqui você não vai precisar nada daquilo que você pediu enquanto vivia, porque aqui você já tem de tudo. Aí ela perguntou para o anjo: mas o que significa aquelas caixas que eu vi lá no salão enquanto eu esperava? Todas estavam com meu nome, eram para mim, e você não me entregou nenhuma delas. Aí o anjo respondeu para ela: eu não tive culpa. Quando eu ia levar o fogão, você já estava pedindo a geladeira. Eu voltei para buscar a geladeira. Quando eu cheguei lá, você já queria o sofá. Aí eu voltei para buscar o sofá, mas aí não deu tempo. Você morreu, veio para cá. Então eu encostei aquilo tudo ali, porque aqui você não vai precisar de nada. Tem gente assim. Tem gente que não espera pela resposta de Deus. Ora, mas não prepara o coração e fica esperando pela resposta. Esquece daquilo. Jesus falou que todo aquele que pede, recebe. Então a pessoa que crê naquilo que o mestre disse, depois de pedir algo em oração, tem que ficar atento, porque a resposta de Deus virá. Quando você faz uma oração e pede alguma coisa a Deus, você precisa preparar o seu coração e ficar meditando naquilo, ficar atento, porque Deus vai te responder. Pode às vezes levar um dia, uma semana, um mês, 2 meses, um ano, ele vai te responder. Você não pode abrir mão do seu pedido. Muita gente não recebe porque não é constante. Não é uma pessoa firme no seu propósito. Quando pedir algo, você precisa permanecer firme naquele propósito e ficar atento. Não pode abrir mão da certeza de que Deus ouviu a sua oração. Deus vai te responder. E essa resposta, ela pode vir da forma que nós menos esperamos. Por isso nós precisamos estar atento a tudo. Eu me lembro bem quando eu estava para abrir um negócio. Isso já faz mais de 20 anos, é claro. Eu havia orado e estava aguardando uma resposta do céu. Veja como a coisa acontece. Um certo dia, conversando com uma certa pessoa, essa pessoa me disse: por que você não abre uma loja? Vai ouvindo. Até então eu não tinha comentado o meu propósito com ninguém. E quando essa pessoa falou isso, eu pensei: tem algo estranho aí. Eu senti que tinha alguma coisa estranha. Ninguém sabia da minha intenção. Eu havia orado e estava na minha. Ninguém sabia da minha intenção. Então essa pessoa vai e diz para mim: por que você não abre uma loja? Eu senti que tinha algo estranho ali. Então eu disse: eu não tenho a mínima condição para competir no mercado. Tem muita gente grande nesse setor. Então essa pessoa me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Na mesma hora eu senti que aquela resposta era a resposta que eu precisava. Aquilo bateu em mim como se fosse um tapa de fé na cara. E olha que aquela pessoa não fazia a mínima ideia do que ela estava me falando. Não era ela quem falava, eu entendi isso. Quando eu disse que eu não tinha condições, sabe qual foi a resposta que eu ouvi? Mas você tem uma coisa que os outros não têm. Essa foi a resposta. Nessa hora eu entendi que não era um ser humano que falava comigo. Eu só estou contando isso aqui que é para você ver
como as coisas funcionam, como muitas vezes a resposta do céu ela vem de uma forma inesperada. E compete a nós estar preparado para, quando essa resposta vier, reconhecer a voz de Deus e não deixar passar a oportunidade de tomar posse da bênção. Temos que estar com o coração preparado para saber quando é que Deus fala conosco. No caso do Neemias, a resposta veio quase 3 meses depois. E veio como uma oportunidade para ele agir. Tem gente que fica esperando Deus fazer tudo por ele, quer as coisas de mão beijada, como se diz por aí, não quer se esforçar para conseguir. Tem gente que quer que a coisa se resolva sozinha, muitas vezes não é assim. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, somos nós que temos de fazer. Deus abençoa, abre as portas, dá a direção, mas Ele nunca vai fazer a nossa parte por nós. Lembre-se, Ele é o Senhor e não o nosso escravo. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que sempre que ora é como se desse ordens para Deus. Diz, meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo. Ele não é o nosso servo. Ele é o Senhor. Não se esqueça disso. Outra coisa, na hora que Deus dá a resposta, Ele também nos dá a providência. É simples você saber quando uma coisa vem de Deus ou não. Sempre que Ele dá a resposta, junto com a resposta, Ele dá a providência. Pode ter certeza disso. No caso que eu te contei, essa pessoa foi usada por Deus para falar comigo. Ela mesma ligou para um amigo que tinha uma loja disponível para alugar e disse para ele, olha fulano, você vai alugar essa loja para o Laércio e se ele não pagar, eu pago. Pode me colocar aí como fiador dele. Sabe quanto tempo essa pessoa me conhecia? Menos de 1 ano. Meu querido, minha querida, só mesmo por Deus. Mas voltando ao caso de Neemias, Deus deu a resposta e deu a providência também. Veja só, Deus fez o rei perceber a tristeza no rosto dele, fez com que o rei sentisse que Neemias queria lhe pedir algo e de antemão Deus preparou o coração do rei. Vamos voltar ao primeiro versículo do capítulo 2, diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Isso só pode ser tristeza da alma. E então, nesse momento, tive muito medo e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? E então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E nesse instante orei ao Deus dos céus. Diante da porta aberta, Neemias não foi logo entrando também não, ele orou a Deus. Está escrito, orei ao Deus dos céus. Então veja que antes de responder ao rei, ele orou. E só depois ele respondeu. Versículo 5, e respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar, cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo levará essa tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, lhe solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da além do rio Eufrates, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf,
guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. É simplesmente maravilhoso andar com Deus. Se você ainda não experimentou essa alegria, comece agora mesmo a se envolver com o Senhor. Invoque a presença dele sobre você. Entregue-se a ele de corpo e alma e converta-se dos seus maus caminhos. Deixe de lado a sujeira do mundo, aprenda a andar com Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que você estar em comunhão com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não abra mão da oportunidade que o Senhor está te dando nesse momento de se converter e ser uma nova criatura. O mundo passa, tudo fica por aí, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Eu oro agora por todas as pessoas que deixaram os seus nomes no meu caderno de oração. Você que pediu oração pelo YouTube, Facebook, Deus vai estar te visitando agora. E você que ainda não colocou o seu nome no meu caderno de oração, coloque aí nos comentários o seu primeiro nome, o nome da sua cidade, aí no YouTube, no Facebook. Coloque, porque você vai ser acrescentado no meu caderno. E sempre que eu orar, eu estarei intercedendo por você. Eu só não cito o nome das pessoas aqui, que é para preservar a privacidade de cada um. Mas pode estar certo de que Deus sabe quem é você. Então, se você ainda não colocou o seu nome para oração, deixe o seu nome, basta o primeiro nome, o nome da sua cidade, aí nos comentários. Eu vou acrescentar você no meu caderno de oração. Feche os olhos agora, fale com Deus, diga para Ele qual a sua necessidade, coloque diante dEle os seus objetivos, os seus sonhos e fique atento porque a resposta virá. Prepare o seu coração para saber ouvir a voz de Deus quando Ele te responder. Feche os seus olhos então, Pai. Em nome de Jesus eu intercedo por essa pessoa, peço que o Senhor olhe por ela. Meu Deus, tanta coisa ruim acontecendo por aí, mas sobre os teus servos, o mal não pode fazer pousada. Está escrito, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então o teu servo não pode ser atingido. Meu Pai, ouve o clamor dessa pessoa, alguém doente, alguém passando necessidade, alguém desesperado, alguém angustiado. Oh meu Deus, só o Senhor pode mudar a situação que essa pessoa se encontra. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para expulsar o mal da vida dela. Em nome de Jesus, eu falo a você, espírito do inferno, que está atormentando essa vida, roubando a saúde, a alegria, a prosperidade, a paz. Eu te ordeno, em nome de Jesus, tira a tua mão, saia dela e não volte mais. Em nome de Jesus, seja paralisado agora, seja interrompido esse processo de destruição no corpo dessa pessoa. Está amarrado, eu expulso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, sai! Pai, eu dou a bênção para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E que assim seja. Amém.